Ei galera, eu sou o Daniel Eu sou a Camila. e nós somos o Casal na Trilha. Então galera, se vocês chegaram nesse vídeo, saiba que ele é o primeiro do nosso canal. E antes de dar as informações, a gente queria fazer uma breve apresentação para vocês conhecerem a gente melhor. Essa apresentação a gente vai tentar fazer em apenas 1 minuto para não tomar muito tempo. Uma informação legal de vocês saberem é que a gente é casado. Há 2 anos e meio, mais ou menos. Por aí, 2 anos e meio, acho que dessa vez eu não errei, não. Nós somos engenheiros mecânicos, a gente se conheceu na faculdade. A gente desenvolveu o nosso gosto por fazer atividades ao ar livre juntos. Nós moramos em Minas Gerais. O que mais? A gente fez um objetivo pessoal nosso de fazer pelo menos um trekking por mês. Isso aí tem mais ou menos uns 2 anos, foi um pouquinho depois que a gente casou. E a gente é muito diferente um do outro. Vocês vão perceber isso ao longo dos vídeos. Mas eu já posso dizer que eu sou a séria e ele é o engraçado. E eu sou a desajeitada e ele é o perfeccionista. Provavelmente eu que vou estragar as coisas, mas vamos lá. Para! Que raiva! Deu! Para! Mas, sem mais delongas, nesse vídeo nós vamos falar sobre barracas. Como você vai escolher a sua barraca e por que nós estamos utilizando a Star River 2 da NitroHack para as nossas aventuras. Bora lá! Oi, galera! Oi, galera! Nós estamos aqui hoje na casa dos meus pais, oficialmente emprestado, para montar a barraca aqui e falar um pouco mais com vocês sobre como vai ser o processo. Vamos lá? Vamos começar! Vamos começar do começo. O footprint. Bom, ele vem embaladinho separado, desse jeito. Olha pra vocês verem o tamanho da minha mão, mais ou menos, pra vocês terem uma noção. Ele é um pouquinho maior do que a minha mão. O footprint ele vem separado porque você pode estar usando ele aí para você simplesmente forrar no chão e sentar no meio da caminhada para fazer um lanche, fazer um piquenique ou mais para descansar mesmo. Aí eles já mandaram tudo bem embaladinho. Quando a gente abrir a barraca, a gente vai ver que todas as outras coisas, os specs, os cordeletes, vem tudo separadinho. Uma coisa que eu achei bem legal é que ele vem com esse negocinho que eu não sei o nome, o Daniel deve saber, que é de apertar e desapertar o saquinho, então não precisa amarrar. Ele faz uma primeira camada de isolamento, mas ele serve principalmente para proteger o piso da barraca e também para te isolar da umidade do chão. Isso que é interessante também, que às vezes o chão está úmido, ele não vai passar tão fácil para dentro da barraca e automaticamente ajuda, né, a isolar um pouquinho do frio. Ele é bem fininho, o material dele é bem... parece uma lona mesmo. Vamos forrar então? Vamos forrar ele. Só mostrando aqui no detalhe, o footprint ele vem com essa presilha e você tem que montar ela de forma que ela fique virada para cima, por cima desse olhal aqui. Porque aqui está um cordelete que você vai usar para especar depois. Então se você montar ele do lado contrário, depois vai ficar complicado. Ela vem enroladinha. Na verdade, é a segunda vez que a gente está abrindo ela. Então ela não vem embalada de fábrica desse jeito. Mas a gente tentou preservar ao máximo. Porque, obviamente, quando a barraca chegou, a gente ficou super empolgado para montar. Então não esperamos gravar o vídeo para fazer a primeira montagem. Essa é a segunda montagem. Então pode ser que vai dar algumas coisas erradas. Mas vamos lá. A primeira coisa interessante é que ela vem com essa fita enrolada. Para ajudar a comprimir o rolo. Porque isso aqui dá bastante volume, bastante ar. Então, na hora de colocar no outro saco, é bom ter essa fita que dá uma comprimidinha. Mas tem que tomar cuidado porque tem peças aqui dentro para não furar a sua barraca. Primeiro passo, então, abrir o véu. Super fácil. Não precisava nem mostrar, mas eu tô mostrando mesmo assim. Vamos colocar no chão, então, para vocês verem a gente desenrolando e começando a montar. Então, vamos desenrolar ela. Vamos ver o que é esse primeiro saquinho. Eu já esqueci. Tem os specs, eles são de alumínio, são vermelhos.
E eles vêm com os cordeletes, os windropes que fala, né? Quando você quer amarrar eles para manter a barraca mais estável quando tiver com ventos fortes. Daqui a pouco a gente chega lá. Ah, essa é a peça que eu mais gostei. Então, a primeira coisa legal é que ela é anodizada. Esse tratamento brilhante, mó bonito. Ok? Então, já te deixa mó high-tech. E segundo, que ela tem esse cabinho aqui dentro. Vocês estão vendo aqui? Que é ele que puxa tudo. E quando as outras pessoas montaram a barraca delas, eu pensei, nossa Deus, como é que eu vou saber encaixar esse tanto de coisa? Não vou saber. Mas o legal é que como tem esse cabinho aqui dentro, esse elástico, ele monta sozinho. Vou mostrar pra vocês que legal. Ele meio que puxa. Olha lá, tá vendo? Então, aqui. Aí o Daniel já montou um, vou montando o resto. É só ir deixando ele abrir que ele vai meio que se montando sozinho, igual uma Calma, amor! antena de... Ah, aí, ó, tá vendo? Ele já montou. Ó, encaixou sozinho. Parece que tem vida própria. Então, basicamente, é colocar esse pininho aqui no olhar do footprint e depois nós vamos repetir esse processo pro quarto. Vamos lá. Ó, é facinho de colocar, tá vendo? Enfiou, soltou, deu tudo certo. Já tomou uma forma de barraca já. Vamos abrir ela agora. Como vocês podem ver, tem partes que são aquele azul bonito, igual a gente, como eu falei, e tem essa parte cinza, justamente para você saber como estender. Então, azul com azul, cinza com cinza. É bem simples aqui, ó. A gente vai encaixar a parte azul com a parte azul, só que aí para fazer isso você vai ter que tirar temporariamente o pino do footprint. Vai lá, amor. Não, aqui ó, pera aí, pisa aqui. Isso. Aí agora puxa, você mesmo vai fazer. Coloca em um, depois coloca no outro. Certinho? Agora passar pro próximo. Agora, pessoal, vocês vão ver que é muito simples estender o quarto com a tela. Tem uns ganchinhos aqui que é só ir posicionando eles à medida que eles for se encaixando na posição mais intuitiva mesmo. Viu? É só clipar ele mesmo, que é bem simples. Isso. E aí agora a gente vai colocar essa parte de cá para terminar de estender ela. Coloca aí pra nós, amor. É tipo um bolsinho que você coloca. É, justamente para proteger essa quina aqui da estrutura e também para esticar a barraca. Vamos pro outro lado lá. Certo. Tá aí, a barraca já é praticamente pronta a montagem. Tem que só jogar o sobreteto por cima e colocar os specs. Aquela questão desse alto importante é porque eu realmente consigo pegar ela aqui, ó, e levar ela para qualquer lugar que eu quiser. O footprint vai ficar no chão, né? Mas eu consigo levar para qualquer lugar que eu quiser, encaixar de volta no footprint e depois colocar os specs. Sobreteto também tem lado, né? Só mostrar aqui rapidinho. Tem as presilhas com pano cinza e com pano azul. Aqui agora é só ir clipando todas as quinas da barraca. Você vai colocar o clipe aqui, igual a Camila fez no clipe do quarto. Porque tem aqui também o clipe
do footprint, que é para os dias que você quiser montar só o sobreteto por cima do footprint. Às vezes você está de passagem no lugar, está querendo proteger do sol, ou então não está fazendo muito frio. Muitas pessoas não utilizam a montagem do quarto, faz direto o sobreteto por cima do footprint. Então vai ficar sobrando isso daqui. Vamos pro próximo. Agora os specs, eles vêm aqui com os windhopes, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 specs. 11? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, isso. Então me parece que são 8 para ficar ao redor da barraca e mais 3 para usar os cordeletes. Isso aqui é um cordelete ajustável. Ele está amarradinho aqui porque a gente ainda não usou. Deixa eu tirar o nó. Isso, e aí ele fica ajustável. Nós vamos medir aqui mais ou menos onde é que ele vai ficar. E aí a gente vem com o spec, coloca ele mais ou menos a 45 graus, no sentido contrário da força, tá? De forma que o ângulo aqui entre o cordelete e o spec vai se aproximar dos 90 graus. Você vem com o pé, o calcanhar na parte de trás, a parte da frente do pé fazendo força, de forma a empurrar o mais vertical possível para não correr o risco de entortar ou empenar o seu spec. Aí, ó, tá bem firme. Você coloca aqui e depois vem ajustando até ficar com um tensionamento legal. A diferença não é muito grande, mas é perceptível que a do lado direito, né, é mais baixo que o lado esquerdo. Então, do lado esquerdo é onde fica a cabeça e o lado direito é onde fica os pés, que é um pouquinho mais baixo. A gente vai filmar lá dentro, talvez vai dar para perceber essa diferença. Agora aqui, pessoal, vocês vão pegar essa fivela aqui e ajustar para poder o sobreteto ficar tensionadinho sobre a parte do quarto, igual a Camila tá fazendo ali, ó. Isso. Aí vocês vão reparar que sobrou essa cordinha aqui, é uma cordinha para você tensionar também com o spec. Tem uma cordinha dessa em cada quina da barraca, mas a gente não vai colocar ela aqui porque, né, vai ser trabalhoso e a gente vai acabar de montar aqui só para demonstração e já vai desmontar. Na verdade eu acho que é essas duas aqui, né, juntas assim. Isso, as duas aqui, ó. Aí vem com o spec. A nossa barraca está praticamente pronta. Com o detalhe que a gente não colocou os specs nas quinas e nós não colocamos também os nossos windhopes, porque obviamente não está ventando muito aqui. Você vai colocar eles nessas duas presilhas do lado de cá e também tem a presilha do lado de lá. O detalhe interessante é que tanto as cordinhas quanto as presilhas são autorrefletivas. Então se você estiver andando à noite e apontar a lanterna, não corre o risco de você tropeçar e desmontar tudo. Agora, galera, a gente vai entrar na barraca para mostrar para vocês por dentro. E para entrar, a gente vai ter acesso aqui pela frente. A gente tem duas portas na barraca, uma aqui e outra ali atrás. E para ter acesso, nós vamos abrir aqui o avanço. O avanço é uma região que fica do lado de fora do quarto, onde você pode deixar a sua mochila, pode deixar as suas botas, as suas roupas. E dependendo do tamanho desse, você consegue até cozinhar em dias de chuva. Eu não sei se esse aqui é muito grande não, porque a gente ainda não usou, mas a gente vai testar e falar para vocês. Então é só abrir aqui onde tem os velcros, abrir o feixe. O feixe pega pelos dois lados e a Camila vai dobrar ali para nós. Tá aqui a nossa barraca então, montadinha, bonitinha. Ela é muito prática de montar. Essa foi a segunda vez que a gente montou. Com certeza nas próximas vai ser mais fácil ainda, na terceira, na quarta, na quinta vez. Sendo que a primeira a gente nem tinha usado os specs, porque a gente estava muito curioso, montou na varanda e, né, não tem jeito de especar na varanda. Então vamos conhecer como é que é aqui dentro? Vamos!
A gente teve que passar para o nosso apartamento por causa das condições de iluminação. A gente interrompeu as gravações ontem e vai continuar aqui mostrando para vocês o espaço interno da barraca. Antes disso, eu vou falar para vocês algumas coisas que vocês devem levar em consideração quando vocês forem comprar a sua primeira barraca. Essas dicas valem para qualquer modelo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa levar em consideração qual tipo de atividade vai ser desenvolvida. Se você for fazer um camping de carro, provavelmente você não vai se preocupar muito com o peso da barraca ou então com a praticidade de montar ela. Agora, se você vai fazer uma travessia de alguns dias e vai precisar levar todo o seu material nas costas e além disso vai ter que armar e desarmar a barraca várias vezes, com certeza vai ser muito interessante você ficar atento ao peso, ao volume que vai ocupar na sua mochila e à praticidade de se fazer isso. Outra coisa que você precisa levar em consideração é o clima. Geralmente você vai ver escrito aí na internet barraca de 3 e 4 estações. Aqui para o Brasil, com certeza a barraca de 3 estações vai te atender perfeitamente. As barracas de 3 estações servem para outono, primavera e verão. E a barraca de 4 estações vai conseguir te atender também no inverno. Mas não é aquele inverno que você está pensando no Brasil. Na verdade, nós estamos falando de ventos fortes, frio extremo e neve, como acontece em outros países ao redor do mundo. Então aqui para o Brasil, certamente uma barraca de 3 estações te atenderá bem. É importante levar isso em consideração porque quando ela passa de 3 para 4 estações, além do preço, é claro, o peso também aumenta bastante. O espaço interno da barraca também é muito importante. Essa barraca aqui é uma barraca que abriga confortavelmente 2 pessoas. Se você for magrinho igual eu e a Camila, dá até 3 apertadinho. Mas, geralmente você vai ver que as barracas são dimensionadas de acordo com o número de pessoas que ela comporta. Se você vai acampar com pessoas com as quais você não é tão próximo, como eu e a Camila que somos casados, é interessante você pegar a barraca para uma pessoa a mais. Por exemplo, se você vai acampar com 3 pessoas, leve uma barraca de 4 pessoas para que vocês possam dormir confortavelmente. Outras coisas interessantes de você verificar na barraca, que vão conferir uma durabilidade legal para ela, é se ela vem com footprint, que é muito interessante, se as varetas delas são de alumínio, ao invés de fibra de vidro, se ela tem as costuras seladas, e se ela é autoportante. Essa questão de ser autoportante é muito interessante quando você vai montar a barraca em um lugar que não permite especar, como rochas ou então num galpão, na varanda da sua casa ou em qualquer outro lugar. Além disso, você pode mover ela facilmente se você estiver tentando fugir do sol ou se você quiser trocar de vista ao amanhecer, então isso é realmente muito interessante. E por último, e talvez os mais importantes itens, são o sobreteto e a coluna d'água. Você deve comprar uma barraca que tenha um sobreteto como esse laranja aqui do lado de fora e um quarto com uma tela que parece um mosquiteiro. Isso vai te dar bastante conforto, porque durante a noite, o calor que sai da sua respiração e do seu corpo faz com que a umidade do ar condense nas paredes e escorra para dentro da barraca. Quando você tem uma tela desse tipo, a umidade vai condensar no sobreteto do lado de fora e os pingos d'água condensado vão cair todos do lado de fora da barraca, então não vai te incomodar. Além disso, nós temos a coluna d'água. Certamente, quando você vai olhar uma barraca, você vê lá os dados de coluna d'água. A coluna d'água nada mais é uma forma de quantificar o quão impermeável o tecido é e o quanto ele vai resistir a chuvas. Barracas boas têm pelo menos 2.000 milímetros de coluna d'água. Essa barraca aqui conta com 3.000 milímetros de coluna d'água e a gente acredita que ela vai nos atender muito bem em campo aqui no Brasil. Eu vou descrever o teste da coluna d'água para vocês entenderem melhor o que significa. Ele nada mais é do que uma espécie de cilindro onde você coloca o tecido da barraca por baixo e vai enchendo de água esse cilindro. A coluna d'água vai aumentando até que a pressão sobre o tecido é suficientemente grande para fazer com que o líquido passe por ele. E aí nós vamos ter a quantidade em milímetros da altura da coluna d'água que o tecido conseguiu resistir antes de ficar permeável. Então agora vamos mostrar para vocês algumas coisas interessantes aqui, específicos desse modelo, Star River 2 da Nature Hike. Agora nós vamos falar do espaço interno da barraca, para vocês terem uma noção de como é estar aqui dentro. Primeira coisa então, vamos falar as medidas. — 2,06 1,29. Vamos mostrar como é que a gente fica deitado aqui? Isso. Deitados aqui dentro é mais ou menos este o espaço da barraca. Deixa eu levantar aqui para vocês verem que sobra mais ou menos uns 30 centímetros ali do meu pé.
Eu tenho 1,60 de altura, o Daniel tem 1,74, para vocês terem uma noção do quanto que tá sobrando. Isso. E ainda ali na lateral, isso aí, amor, deita de novo pra gente mostrar. Caberia talvez um terceiro indivíduo deitado ao contrário, porque a gente é bem magrinho. Mas vocês podem ver que no mínimo um espaço bom para os seus equipamentos aí vai ter. A barraca, ela é assimétrica, porque essa região que eu estou é uma região mais alta do que onde ficam os pés. E aqui a gente consegue perceber que tem 3 bolsos. Esse bolso lateral, esse aqui e esse lateral. Ele fica aqui junto à cabeça para você poder guardar celular, guardar uma lanterna, caso você queira sair à noite. E o interessante dessa barraca também é que ela conta com 2 portas. Então, se eu quiser levantar, apesar que eu não vou querer levantar sozinha sem incomodar o Daniel, eu posso sair pela porta. Apesar de ser importante você sempre pelo menos avisar a pessoa que está com você, que você está saindo, porque se acontecer alguma coisa, essa pessoa pode ir atrás de você. Nunca é bom sair sem avisar. Mas, se fosse eu, ia sair com o Daniel mesmo. A barraca conta também com esse ganchinho para você colocar uma luminária, caso você queira ler, para você ter as mãos livres, se você quiser procurar alguma coisa à noite. E também, se tiver num dia chuvoso e você for ficar muito tempo na barraca, é interessante você ter uma lâmpada para ter um conforto visual maior aqui dentro. Então vamos medir a altura máxima da barraca. Cadê a trena? Aqui. Vamos lá, quanto é que vai dar? Segura aí, por favor. Tá dando aqui mais ou menos 1,06 m. Do outro lado aqui, onde vai ficar os pés, que é daquele lado cinza da montagem, vai dar 70 centímetros de altura. Uma das coisas que eu achei interessante nesse modelo de barraca foi essa parte fechada, que tem mais ou menos essa altura aqui, bate mais ou menos aqui em mim, porque ela impede que o vento entre dentro da barraca, ou diminua a quantidade de vento que entra na barraca. Para quem é calorento, isso é uma desvantagem, mas para mim, que sou mulher e já sou frienta naturalmente, é muito importante não vir vento. E aí eu gostei de ter essa proteção a mais. E a segunda vantagem que eu percebi foi que com essa proteção fechada, fica mais seguro de não entrar bicho dentro do quarto. O nosso veredito final para essa barraca é que é uma barraca muito espaçosa, de ótimo custo-benefício e também muito leve, ela pesa mais ou menos 2,3 kg. A gente julga que essa barraca vai nos atender muito bem para as nossas atividades de trekking, de travessias e de montanhismo iniciante. Isso porque justamente ela é muito leve, compacta e prática de ser montada. Basicamente você consegue montar ela sozinho. E o custo-benefício dela é muito interessante. Quando a gente estava pesquisando, a gente achou ela aí mais ou menos por R$ 1.100. Mas agora, com a crise do coronavírus e com essa disparada do dólar, você consegue achar ela mais ou menos entre R$ 1.300 e R$ 1.500, que eu julgo que ainda seja um bom custo-benefício. Então, pessoal, se você achou interessante, continue acompanhando aqui, porque nós vamos usar essa barraca muitas vezes ainda e nós vamos levar você para conhecer os lugares junto com a gente e ver como é que ela vai se sair. O nosso objetivo é colecionar experiências e que você venha com a gente admirar esses lugares.